Que a graça do Rei Jesus esteja sobre todos nós nessa manhã. Uma alegria, irmãos, estarmos aqui reunidos nesse glorioso dia do Senhor, dia festivo, dia alegre, dia que nos lembra da nossa justificação, da nossa redenção. Independente das aflições, dos problemas, nós lembramos que já passamos da morte para a vida e nada pode nos arrebatar das mãos do nosso Rei Jesus. Então estamos seguros para sempre. Meus irmãos, vamos voltar às nossas exposições em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses. Ficamos aí algumas semanas, 3 semanas, sem meditarmos nessa gloriosa carta do Novo Testamento. E hoje nós vamos voltar, tá certo? Vamos voltar a ela e vamos continuar as exposições no capítulo 3. Então peço que você abra lá, Colossenses, capítulo de número 3. Esse é o sermão de número 17 da nossa série A Supremacia e a Suficiência de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, todos acharam? Vamos ler os versos de 5 a 11. Texto um pouquinho longo hoje. 3, de 5 a 11. Obrigado, irmãos. Colossenses 3, de 5 a 11. Diz assim a Escritura: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai Santo, te damos graças por nos reunir aqui nesta manhã, para agora ouvirmos do Senhor a instrução bendita da Tua palavra. Pai Santo, ilumine as nossas almas, aqueça os nossos corações, santifique, Senhor, as nossas vidas. Dá-nos olhos nesta manhã para vermos o Teu Filho Jesus mais exaltado, mais glorioso, mais majestoso, mais belo, mais desejável a nós, ó Deus. Que nós, nessa porção que lemos da Tua palavra, sejamos mais reverentes, mais vigilantes, mais cuidadosos, mais santos. E que a partir disso, o Senhor exalte o Teu Filho Jesus em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos filhos. Senhor, abra o coração dos nossos pequenos nesta manhã, para que eles recebam o conhecimento salvífico do Teu Filho Jesus e abracem o Evangelho com as suas almas. Faça isso também, Senhor, aqueles que estão em nosso meio, com os corações duros, com os corações mortos. Traga, Senhor, vida a esses que assim estão, para a Tua própria glória. Que o Teu reino avance, que somente o Teu Evangelho seja exaltado e glorificado nessa hora. Ajude-me, ó Deus, que as minhas debilidades e fraquezas não impeçam o povo da Tua aliança de receber o que o Senhor tem a dizer nessa porção da Tua palavra. E é no Teu Filho Jesus, ó Pai, que nós oramos e repousamos. Amém e amém. Irmãos, conta-se a história de um guarda que brincava com uma serpente. E a história é mais ou menos a seguinte. Certa vez, o cuidador
de um zoológico, ele recebeu, não é? Alguém encontrou e trouxe a ele uma serpente que aparentemente era inofensiva. Era pequena, era frágil, era uma cobra, não é? E aí, então, ele gostava de se apresentar, de se mostrar às pessoas que visitavam o zoológico os seus feitos que ele fazia com aquela serpente, que era, entre aspas, inofensiva, porque era pequena, era uma serpente bebê. E ele, portanto, a alimentava diariamente e deixava ela rolar em seu braço, e as crianças ficavam maravilhadas, né? Aqueles que não gostavam muito desse bicho peçonhento ficavam horrorizados com aquilo, longe de mim. Para com isso, sai daqui, e ia embora. Mas ele, dia após dia, fazia isso com essa bebê serpente, né? Com essa cobra bebê. Até que ele começou a receber alertas dos seus colegas de trabalho, não é? Olha, você precisa tomar cuidado, você está brincando com algo e está alimentando algo que em breve vai matar você. E ele, não, que isso, eu sei, eu conheço, sei aqui a espécime e tudo mais, né? Ele se achando aí o rei das cobras, né? Ria, e a cobra foi crescendo, foi sendo alimentada por ele se achava o encantador de serpentes, né? A cobra é minha amiga, não sei o quê. Um dia, certo dia, os irmãos já devem imaginar o que aconteceu, né? Certo dia, ele foi brincar com a serpente como ele sempre fazia, e até então não havia tido nenhum problema com ela, mesmo depois de algum tempo crescida, não é? Só que desta vez foi diferente. E um grande show de entretenimento lá, a serpente o atacou e o matou. A serpente o devorou. O que matou o homem não foi o ataque da serpente. Esse homem já morreu antes. Antes da serpente mordê-lo e seu veneno infiltrar-se em sua corrente sanguínea, esse homem já estava morto. Esse homem já havia decretado a sua morte. Desde que ele decidiu começar a brincar com aquela serpente bebê. Irmãos, a cobra pequena não mata, mas a cobra alimentada, crescida e fortalecida, essa mata, essa devora. E ela não brinca em serviço, ela faz o que tem que fazer. Assim, irmãos, é o pecado. O pecado é exatamente assim. Nesse texto que nós lemos, não é, que trata, agora nós vamos começar a tratar na carta aos Colossenses de aspectos mais práticos da vida cristã. Já vimos as partes mais teológicas, né, os primeiros capítulos. Agora nós vamos ver essa robusta cristologia e teologia que nós vimos até aqui invadir a sala de estar, o nosso quarto, a nossa casa. Porque agora nós vamos lidar com aspectos muito práticos da vida cristã. Nesse texto que nós lemos, Paulo não falou assim, ó, fiquem conversando com o pecado. Ó, o pecado ele é perigoso, mas vocês podem ir alimentá-lo de pouquinho em pouquinho, mas é de pouquinho em pouquinho, senão você vai ter muito problema, como foi com essa serpente. Ele não diz, diminua o pecado. Ele também não diz, ó, negocie com o pecado. Paulo diz, façam morrer. Essa é a expressão que ele usa, fazei morrer, matem, em outras palavras, é o que Paulo diz aqui, que os crentes devem fazer com o pecado. Na ilustração da serpente é, pare de brincar com essa serpente e esmague a cabeça dela agora, antes que ela acabe com você no futuro. O pecado que você alimenta hoje vai te destruir amanhã. Por isso que aquela frase do célebre teólogo puritano John Owen cai como uma luva a nós. Ou você mata o pecado, ou o pecado mata você. Não tem outra saída. Não tem uma terceira alternativa. Não tem para onde ir. Ou matamos o pecado, ou o pecado nos mata. Das duas, uma. Bom, lembrando rapidamente, irmãos, do último sermão,
nós lidamos com os versículos de 1 a 4 do capítulo 3, e nós vimos as exigências daqueles que tiveram uma vida ressurreta, unida ao Cristo ressurreto. Né? Nós vimos que as exigências são buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, viver as coisas do alto, pois a nossa vida está escondida em Cristo. E agora, continuando o texto, a partir do versículo 5, nós vamos ver o que significa isso na prática. Vamos ver o que significa buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto e viver as coisas do alto. Tá certo? Resumo do nosso sermão, afirmação teológica desse texto, bem curtinha, bem fácil de memorizar. Porque os cristãos foram unidos ao Cristo ressurreto, suas vidas precisam mostrar 3 efeitos claros dessa união. De novo, porque os cristãos foram unidos ao Cristo ressurreto, suas vidas precisam mostrar 3 efeitos claros dessa união: mortificação do pecado, despojamento da velha vida e revestimento da nova vida. Tá bem? Mortificação do pecado, despojamento da velha vida e revestimento da nova vida. Assim, portanto, está organizado o nosso sermão. Primeiro efeito, mortificação, versos 5 a 7. Lembrando que são efeitos da união com Cristo ressurreto, tá? Mortificação, versos 5 a 7. Despojamento, versos 8 e 9. Revestimento, versos 10 e 11. Hoje, por ocasião do tempo e da riqueza do texto que nós temos diante de nós vamos ficar apenas no primeiro efeito, nos versos 5 a 7, que é a mortificação. Tá bem? O título deste sermão é Os efeitos da vida ressurreta com Cristo. Os efeitos da vida ressurreta com Cristo. Crianças, atenção, todas vocês, atenção aqui. Pastor Léo vai agora falar com vocês, hein? Presta atenção em mim aqui. A palavrinha para vocês pesquisarem essa semana é efeitos. É a palavrinha-chave do sermão, tá? Efeitos, no plural mesmo. Efeitos, isso aí, Martinzão. Então vejam o resumo do sermão para vocês guardarem, crianças. A historinha que o pastor Léo vai contar para vocês agora é a vida nova e a roupa nova, tá certo? Vida nova e roupa nova. Quando Jesus, pequenininhos, olha só, quando Jesus entra na nossa vida, ele faz algo maravilhoso. Ele faz algo sem igual, ele faz algo espetacular. Quando Jesus entra na nossa vida, ele nos dá uma vida nova, uma vida diferente, uma vida igual. Quem aqui já ganhou uma roupa nova? Todo mundo já ganhou uma roupa nova, né? Vocês ficaram felizes quando vocês ganharam a roupa nova? Sim ou não? Ficaram? Olha aí, que maravilha, hein? Então, sabe quando você se sujou, brincou na lama? Eu não sei quantos de vocês já rolaram na lama, na poça d'água, e se sujaram todos, ficaram tudo com aquela roupa toda suja. E aí vem papai e mamãe, dão banho em você, limpam você, depois dão uma bronca antes, né? Mas depois limpam você, né? Cuidam de você. E aí eles pegam aquela roupa cheirosinha, limpinha e colocam em você. E você, nossa, que cheirinho gostoso dessa roupinha nova, limpinha, né? É mais ou menos assim que Jesus faz. Ele pega a nossa roupinha suja, rasgada, desgastada por causa do pecado, não é? Por causa da nossa rebelião e desobediência contra Deus. E aí ele nos pega, cuida de nós, nos abraça, cuida das nossas feridas, não é? Ele tira essa roupa suja, essa roupa rasgada, essa roupa velha, e ele nos dá uma roupa nova. Uma roupa cheirosa, uma roupa clarinha, bonita, não é? Que nos deixa felizes, assim como você ficou muito feliz quando ganhou uma roupinha nova, não é? É assim que Jesus faz. Só que, em vez de simplesmente nos dar uma roupa nova, ele nos dá uma vida nova, não é? E ele faz isso perdoando os nossos pecados. Quando Jesus nos dá, portanto, essa vida nova, nós passamos a nos interessar por ele. Nós passamos a desejar conhecê-lo. Nós desejamos a passar tempo com ele. Porque ele cuidou de nós, como nós vimos no sermão passado, ele cuidou de nós de uma maneira muito especial, muito singular. E aí, pequenos, quando Jesus faz isso, quando ele nos dá uma nova vida, uma nova roupa, não é?
o nosso coração passa a amá-lo. E isso se manifesta quando nós desejamos obedecer os nossos pais. Isso se manifesta na prática quando nós passamos a desejar honrar os nossos pais. Quando nós passamos a ouvir os nossos pais. Quando nós passamos a pedir para que papai e mamãe leia mais a Bíblia para nós. Que aí nós passamos a nos interessar por Jesus. Isso é uma grande evidência de que ele está, portanto, trabalhando nos nossos coraçõezinhos. E a frase hoje, para a gente falar junto e para a gente guardar, pequenos, é a seguinte, ó. O pastor Léo vai falar uma vez, aí depois a gente fala junto, tá bom? Ó, a frase é a seguinte: Senhor Jesus, eu quero a vida nova que só o Senhor pode me dar. Tá bom? Vamos falar juntos, ó. Titio Léo, papai Léo. Titio Léo vai falar, e aí vocês, crianças, repetem na sequência, tá bom? Ó. Senhor Jesus, eu quero a vida nova que só o Senhor pode me dar. Isso mesmo, crianças. Guardem isso, tá bem? Para a semana. Senhor Jesus, eu quero a vida nova que só o Senhor pode me dar. Isso aí, Mica. Isso aí, crianças. Crianças, parabéns, tá bem? Guardem isso nessa semana, tá bem? Guardem que só Jesus é quem pode dar vida nova a vocês. Só Jesus pode trocar as vestes velhas do pecado de vocês por vestes novas, tá bem? Igreja, vamos, portanto, ao nosso primeiro ponto, agora entrando no nosso sermão. Primeiro efeito prático e visível de que a nossa alma foi unida ao Cristo ressurreto é mortificação. Há isso acontecendo em nossas vidas. Vamos olhar os versos de 5 a 7. Versos de 5 a 7. Mortificação. Vamos olhar a postura da mortificação na vida dessas pessoas que foram unidas ao Cristo ressurreto. A postura da mortificação. Considere-se morto. Veja lá o que o texto vai dizer. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Até aí, tá? Até aí. Outra maneira de nós olharmos para essa frase é: considerai os membros do vosso corpo terreno mortos. Tá bem? Que a natureza terrena é literalmente membros do corpo terreno de vocês, tá? A ideia aqui, né, de fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, ou considerai os membros do corpo terreno de vocês mortos, é uma metáfora, tá? É uma maneira de ilustrar uma verdade espiritual. E a verdade espiritual é que os cristãos devem deixar de lado, essa é a ideia aqui, tá? Deixar de lado, tal qual esse boletim, esse celular. Vamos imaginar, esse celular está de um lado, certo? E agora eu vou colocar ele do outro lado. Eu vou deixá-lo de lado. Ele está para lá. Ele está distante. Eu me afasto dele. Ele está lá. Então a ideia aqui é deixar de lado práticas pecaminosas que desonram a Deus, pois nós fomos unidos, portanto, ao Cristo ressurreto, ao Cristo que venceu a morte e que ressuscitou. Portanto, pela fé, unidos a Jesus Cristo, essa separação, não é que nós chamamos, a expressão teológica que nós usamos é mortificação, né, que é o aspecto primário da santificação, a mortificação e depois a vivificação. Esses dois aspectos estão aqui nesse texto que vai até o verso 11, mas hoje nós vamos ficar apenas na mortificação. Então a mortificação é esse aspecto de ir cada vez mais se afastando de práticas pecaminosas pelas quais Jesus morreu e ressuscitou. Então, irmãos, logo de cara nós precisamos ver que há um contrassenso em afirmarmos que a nossa alma, pela fé, foi unida ao Cristo ressurreto e ainda assim permanecermos obstinadamente, constantemente, diariamente no pecado. Pois nós morremos e ressuscitamos com ele. Então,
Por isso que eu falei que agora nós vamos ver os aspectos práticos disso, os efeitos disso, para nós podermos avaliar a nossa própria alma e considerar se realmente a nossa vida está escondida em Cristo ou se nós precisamos nos arrepender, pois nunca nos arrependemos se essa é a nossa realidade. Então, os cristãos verdadeiros, ele pode estar fraco, ele pode estar desanimado, ele pode estar abatido, ele pode estar em dúvida, ele pode estar em situações muito difíceis, ele pode achar, como o salmista no Salmo 22, Deus meu, o Senhor me desamparou, os meus inimigos aumentam, o Senhor não está comigo, o Senhor me abandonou, olha isso, olha aquilo, mas ele está como? Em oração. Ele não abandonou o seu tempo secreto com o Senhor em oração. Ele está em dúvida, ele está fraco, ele está falando que Deus o abandonou, ele está pecando contra o Senhor, mas ele está ali, ó, com o Senhor. Não tira os pés da bendita comunhão com o Senhor em oração, apesar dos seus muitos problemas. É problema financeiro, é problema no trabalho, é problema na família, os filhos, a esposa, não sei o quê, a sogra, o sogro, a mãe, o pai, o tio, o papagaio, o cachorro, o gato. Mas ele está lá, Senhor, Senhor, Senhor. Ele está clamando. Então, por mais que os cristãos estejam assim, nessa situação, eles estão tendo progressos. Eles estão crescendo. Eles não estão retrocedendo. Crentes unidos ao Cristo ressurreto estão sim, ainda que a passos lentos. Passos lentos. É meio degrau por anos, mas eles estão, de alguma forma, eles estão crescendo. A ideia que nós encontramos aqui em Colossenses também pode ser encontrada em Romanos 13, 12, a parte B, e em outras passagens, mas eu vou destacar Romanos para os irmãos. Romanos 13, 12b diz assim: deixemos, pois, as obras das trevas. Deixemos, abandonemos, descartemos, nos afastemos das obras das trevas e vejam como a teologia bíblica da santificação trabalha o tempo inteiro com mortificação. Você abandona, você despreza, você odeia, mas alguma coisa é colocada no lugar. Olha lá, ó. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, essa troca, ela sempre acontece. Não é só mudança de hábito. Sabe assim? Eu quero acordar mais cedo. Esse é o sonho de muita gente, né? Mas não tentem fazer como eu. Eu quero acordar mais cedo. O mais cedo aqui seria, por exemplo, umas 6:30 da manhã. Mas você vai dormir às 4, fica difícil, né? Fica complicado, melhor nem dormir. Você não vai acordar se você dormir. Mas, se você se organizar e dormir mais cedo, você vai acordar mais cedo. O seu próprio corpo vai trabalhar para que isso vire um hábito natural em você. Então, não é simplesmente mudança de hábitos. É uma transformação do coração que acontece aqui. Não é simplesmente eu vou deixar de fazer isso. Mas é assim, ó. Eu não quero mais fazer isso. Eu odeio isso, porque isso ofende ao Senhor, meu Deus, que me salvou. E por amor a Ele, agora, portanto, aquilo que era mal, eu farei aquilo que é bom, que honra o seu nome. Não só porque isso é ruim diante dos homens. Não só porque isso vai trazer problemas no meu casamento, se alguém descobrir. Não só porque os meus filhos vão acabar imitando essa coisa ruim. Isso aí qualquer um faz. Pessoas bem tratadas, bem cuidadas, conseguem abandonar vícios. Nós temos inúmeros casos por aí, pesquisas por aí. Só você dá um Google, você encontra isso. Mas mortificar o pecado, crescer em santificação, não acontece sem uma obra graciosa do Espírito em nós. Percebe, irmãos? Então, o que nós precisamos lembrar aqui é que os que morreram para a velha ordem de coisas, lembram? Vocês morreram para os rudimentos do mundo. Vocês morreram para a antiga ordem. Vocês morreram para esse sistema antideus. Mas vocês não só morreram para o velho mundo. Vocês ressuscitaram para o novo mundo. Vocês estão vivos para Deus. Vocês estão ressurretos com Cristo, assentados nas regiões celestiais. Agora vocês têm olhos para ver o que vocês antes não viam. Vocês conseguem ver coisas que desagradam a Deus que antes vocês não viam. Vocês têm coração sensível para a lei de Deus, porque ela está escrita lá nas suas almas, no íntimo.
do seu ser. Então aquelas coisas que antes você achava desprezível, que você odiava e que você fazia dando risada, hoje é diferente. Porque você renasceu, você ressurgiu dos mortos espiritualmente falando. E a sua vida tem sido completamente transformada desde então. Então estes, não é? Estão deixando esses pecados cada vez mais. Eles estão crescendo em ódio contra essas coisas. Eles estão crescendo no desagrado para com essas coisas. Eles exortam pessoas que praticam os pecados que eles estavam praticando e se alegravam. Falar, meu irmão, não, você ressuscitou com Cristo. Por que você está fazendo isso? Você não pode seguir por esse caminho. Por que você está retrocedendo? Por que você está olhando para trás? Você ressuscitou, o que está acontecendo com você? Por que a sua alma está assim? Vamos juntos ao Senhor agora em oração. Vamos juntos buscar o Senhor em sua palavra. Então, cada vez mais, os pecados vão sendo deixados de lado e sendo rejeitados com mais força a cada dia. Mas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, nós não podemos parar aqui. Se nós pararmos aqui, o legalismo está bem ali para nos abraçar. Se nós pararmos aqui, o liberalismo, o conservadorismo está bem ali, pronto para nos abraçar. O evangelho transcende essas coisas. Ainda que essas coisinhas aí que eu mencionei tenham algum ponto de contato aqui a colar com o evangelho transcende isso. Essas coisas estão acontecendo, eu estou pegando repulsa por essas coisas, estou. Mas ao mesmo tempo tem outra coisa crescendo em mim. Sabe o que está crescendo em mim ao mesmo tempo que eu odeio o mundo? O amor por Jesus Cristo está crescendo também. É isso que dá toda a diferença e a tonalidade da santificação cristã para uma moralidade ímpia e pagã e até ateia. Não é? Então nós precisamos lembrar disso. Que a santificação cristã envolve um coração que foi capturado, foi arrebatado. Nesse aspecto a gente pode falar assim, tá? Arrebatado, foi laçado pelo glorioso e amoroso coração de Jesus. E esse coração, portanto, agora deseja as coisas que o Senhor Jesus deseja agradá-lo. Agora, irmãos, aqui Paulo ele sabe que essas exortações que vêm aqui, as coisas que ele vai mencionar, que eram muito, mas muito fortes na cultura greco-romana, não é? Vocês sabem que na cultura greco-romana haviam divindades que exigiam dos seus adoradores que eles fossem para o templo. E nesse templo lá, onde eles se reuniam, né, essa divindade era adorada por meio de... Como é que eu digo isso? Os irmãos sabem o que eu quero dizer. Eu estou procurando... Como, Maga? Isso! Atos libidinosos. Muito obrigado, Maga. Os irmãos sabem o que eu quero dizer com isso, né? Atos libidinosos. Papais, depois expliquem para as crianças o que é isso, tá bom? E assim, eram atos, irmãos, horripilantes, horríveis, tá certo? Eram coisas assim de arrepiar qualquer pessoa. Isso num templo de adoração, tá certo? E muito provavelmente, aliás, muito para isso estar aqui dessa maneira tão explícita e forte como nós vamos ver, obviamente a cidade de Colossos, não é? Os gregos ali, os gentios que estavam sendo salvos, muito possivelmente eram pessoas que viviam isso, que se metiam nessas coisas, né? E o pior de tudo é que, nesse cenário todo, as crianças, né, que acabavam nascendo aí, elas eram descartadas nos rios, né? Elas eram deixadas para as feras serem comidas, porque, óbvio, não tinha revolução sexual, né? Não tinha método contraceptivo, então o pessoal engravidava. A única coisa que tinha era o coito interrompido, mas era muito difícil isso acontecer. Aí é que nasce a adoção, historicamente falando, porque aí as irmãs da igreja, muito sábias, muito piedosas, e sempre as irmãs foram muito usadas pelo Senhor na vida da igreja, elas iam lá e iam descobrir onde que as prostitutas cultuais entregavam essas crianças para morrerem. Então você tinha aí alguns grupos interessados nesses bebês. Você tinha um pessoal que gostava de fazer aposta no Coliseu e apostar nos gladiadores e nos guerreiros. Se fosse menino, eles estavam doidos para pegar, para fazer dele escravo e treiná-lo para ele, portanto, ir para o Coliseu e devolver entretenimento, dinheiro e etc., né? Criar e educar desde pequenininho para ir lá no jogo olímpico e vencer. E vocês tinham ali as irmãs da igreja ali, ó. Cadê? Olha lá, tá vindo. Agora. Vai. Deixou a criança. Manda os diáconos da igreja bater nos soldados romanos ali.
distrair, para a gente pegar as crianças. E levava. O que acontecia? Pronto, irmãos, hoje pegamos 3 bebês. Quem quer ficar com eles? Olha que benção. Irmãos, então, vejam que bênção. Crianças logo cedinho sendo tiradas das mãos de Satanás por essas mulheres que estavam lá e trazendo para a igreja. Irmãos, nós precisamos resgatar isso. Tem muitas crianças nas mãos do diabo hoje. Tem muitas crianças aí em lares e orfanatos abandonadas nas mãos de Satanás. Nós precisamos ir lá e resgatar essas crianças. Nós precisamos resgatar essa visão bíblica e gloriosa de adoção, porque nós fomos adotados em Cristo Jesus também, irmãos. Tá certo? Então, Paulo agora está olhando para cristãos regenerados. Ele está olhando para uma igreja que foi unida a Jesus. Portanto, essa igreja unida a Jesus tem condições de atender a essas exortações que nós vamos ver. Mortos em delitos e pecados não têm forças, não têm condições contra o pecado. Por isso que eles sempre são derrotados pelo pecado. Consegue ter uma vantagem sobre o pecado, mas e cai. Vai por um tempo, mas nunca fica estável, porque ele não tem força em si mesmo. Ele está morto. Mas aqueles que, como diz Colossenses 3, 1-3, que diz assim: portanto, já que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai, olha só, já que vocês foram ressuscitados, já que vocês foram unidos, já que vocês são ossos dos ossos e carne da carne do Redentor ressurreto, vocês, portanto, podem buscar as coisas do alto. Certo? E eles fazem isso, e eles se alegram nisso. Não é? Crescer na vida cristã, para esses cristãos verdadeiros, não é um peso, é um deleite. Eles desejam, eles querem se envolver cada vez mais na vida da igreja. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se afaste da comunhão da igreja. Eu não estou falando pura e exclusivamente do domingo, tá? Não estou falando isso, não. Não se afaste da vida da igreja. Não se afaste dos almoços na casa dos irmãos. Não se afaste das confraternizações. Não se afaste dos churrascos, das mulheres, dos homens. Não se afaste, irmãos. Não se afaste. Não se afaste da comunhão da igreja. Porque o primeiro movimento para Satanás pegar você como aquela serpente pegou aquele homem é ir tirando você de onde você está seguro. É ir tirando você de onde você tem que prestar contas. É ir tirando você da responsabilidade de estar aliançado a uma igreja verdadeira e amorosa que se importa com você. Satanás vai sempre fazer esse movimento. Pessoas mal intencionadas vão sempre fazer esse movimento. Vão sempre desejar tirar você da comunhão da igreja. Fiquem atentos a isso. Talvez você mesmo, por sua fraqueza, brigou com algum irmão. É ferro afiando ferro, irmão, numa igreja bíblica, tá bem? Ferro afiando ferro, brigou. Espera 5 minutinhos, vai orar, jejua ali e volta, irmão, vem aqui, me perdoa. Me perdoa, eu tenho que te amar, eu não te amei, me perdoa. Você tá certo, o outro tá errado, mas você vai lá e assume o dano para manter a paz, glorificar a Cristo e exorcizar Satanás do nosso meio. Amém? Então, irmãos, aqueles amados e queridos homens, mulheres, que experimentaram a doçura de Cristo Jesus em suas almas, não se deixam mais levar pelo amargor do pecado no mundo. A doçura de Cristo, o amor de Cristo os constrange. Aqueles que foram aquecidos pelo sol da justiça, que é Cristo Jesus, jamais irão para o inverno da iniquidade, jamais viajarão para essas terras de iniquidade, esse inverno que tanto nos faz mal. Jesus não melhora ninguém. Deixa eu descanalizar mais um pouco. Jesus não melhora ninguém. Tá certo? As ideologias melhoram você. Os conselhos mundanos melhoram você. Tem vários livros aí, né? 7 passos para o sucesso. Destrave o empreendedor que há em você. Não é? Enfim. Sabe o que Jesus faz? Ele ressuscita mortos. Ele recria, ele faz de novo, ele pega essa massa corrompida e não faz alguma coisinha melhor com essa massa corrompida. Ele regenera essa massa
corrompida. Ele quebra o coração. Ele escreve a lei de Deus em nossas almas. Ele, portanto, dá vida a mortos. É isso que Jesus Cristo faz, irmãos. Agora, eu quero considerar com os irmãos o alvo da mortificação. Tá? Nós vimos aqui no primeiro subponto a postura da mortificação, considerar-se morto para o pecado. E agora é o alvo da mortificação, matar os pecados. E aqui no nosso texto são pecados bem específicos. Nós temos duas listas, não é? A primeira lista são pecados que envolvem a vida íntima, a vida sexual, os atos libidinosos. E a outra lista mais abaixo, que nós vamos ver na semana que vem, envolve pecados assim de relacionamento, não é? Maledicência, ira, irritadice, linguagem indecente. Então note que Paulo está sendo bem específico aqui nessa primeira lista. Olha, vamos voltar lá para o verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí vem uma lista pesada aqui, tá? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Vamos olhar rapidamente para cada uma dessas palavras e explicar o que elas significam, tá? Porque apesar de serem todos pecados de ordem sexual, eles têm ênfases diferentes, tá bom? Vamos olhar o primeiro. O primeiro é prostituição. Essa palavrinha que é usada aqui, ela abarca todos os atos libidinosos, não é? Que são moralmente censuráveis. Essa palavrinha que é usada aqui, todos os atos moralmente censuráveis na área sexual do ser humano, essa palavrinha abarca, tá bom? Apesar de ela estar especialmente ligada em aspectos que envolvam a prostituição, não é? Toda relação fora do casamento está aqui. Então, seja adultério, traição, seja fornicação, seja consumo de conteúdo explícito na internet, essa palavrinha aqui ela abarca tudo. Tá bem? Então, notem que Paulo ele está fazendo aqui realmente enfatizando essas coisas horrorosas, esses atos até que são impronunciáveis a nós, não é? Para justamente mostrar que agora os colossenses têm força contra essas coisas. Em outras palavras, Paulo está dizendo, isso aqui era pesado, isso aqui era forte, isso dominava vocês, mas agora tem algo mais poderoso que controla vocês. A habitação do Espírito, união com Jesus Cristo, a vida vencendo a morte. Tá? Então a primeira palavrinha é essa aqui, que é traduzida nesse texto por prostituição. A segunda palavrinha é impureza. A ideia aqui é de uma imoralidade estendida, especialmente como sujeira e impureza. Termo especialmente usado também, né, para essas questões que envolvem a vida sexual. De maneira prática, aqui é todo pensamento que suja a mente e o coração. Então pensem em vídeos, fotos, fantasias, séries, filmes e etc. Tá bem? Toda impureza, qualquer coisa que faça suscitar no seu coração um pensamento impuro, nesse aspecto você deve cortar da sua vida. Você deve arrancar da sua vida. Porque isso vai promover, portanto, esse tipo de impureza no seu pensamento e no seu coração. Paixão lasciva. Aqui é algo que promove, ainda nesse contexto nosso que estamos vendo, um forte sentimento ou emoção, desejo descontrolado por ver aquilo e para fazer aquilo. Vocês estão vendo como a coisa vai piorando e a palavra de Deus vai mostrando como que esses pecados especificamente, eles são poderosos aqui para dominar os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração. Paulo está mostrando aqui até onde eles vão, como eles nos cercam, tá? E como a cultura nossa, morta em delito e pecado, se esforça para isso. Outro dia, por exemplo, né? Estava no shopping passando com a minha família, tranquilo, conversando, passeando, eu olho para o lado. Sabe, olhei para o lado. Aí estava lá, espaço laser, não sei o quê, uma mulher seminua lá. Que é isso? Imediatamente eu precisei levantar o escudo da fé
e a espada do Espírito para guardar meu coração e direcionar os meus pensamentos que, por conta daquela indução, foram pensamentos impuros. Eu precisei direcionar para minha esposa e pelejar contra aquilo no meu coração. Mas vocês percebem como a cultura, como Satanás está empenhando os seus esforços para nos arredar aqui, para nos prender aqui, para nos colocar numa jaula aqui. E os esforços são grandes, né? Os esforços são muito grandes. Depois o texto continua dizendo, desejo maligno. É um intenso, note, ele acabou de falar patos, né? Paixão lasciva aqui, e agora ele fala desejo maligno, enfatizando como isso pode dominar a nossa vontade, dominar os nossos sentimentos, dominar tudo em nós e nos mover nessa direção de pecar contra Deus. Aqui, esse desejo maligno é um ato intenso, um desejo mau por alguma coisa em particular. E aqui o particular é, mais uma vez, né, dentro desse contexto que estamos vendo, é uma forte vontade de fazer o que Deus proíbe. Percebe? Você tem ali uma vontade, uma emoção, um desejo descontrolado já, e isso é potencializado de tal forma que vai levando você a desejar, é mais ou menos assim, você não se satisfaz enquanto você não consome aquilo. Você não se satisfaz enquanto você não faz aquilo. Aquilo mexe com você, você fica bravo, você fica nervoso, você fica irado, você gasta dinheiro, você passa a noite em claro, porque isso está o quê? Dominando a sua alma. Mas continua. E aí o texto diz assim, caminhando para o final, avareza, aqui é ganância, tá bem? Não é... Eu sei que quando a gente lê avareza, a gente logo pensa em dinheiro, em acumular coisas, a gente é acumulador, essas coisas todas, né? Mas aqui, Paulo não está simplesmente dando um salto e mudando. Não, ele vai mudar daqui a pouquinho, ali embaixo, mas ele não está mudando. Ele está simplesmente dizendo que essa ganância, esse desejo excessivo e incontrolado para adquirir riqueza, para adquirir alguma coisa, é aplicado nesse contexto. É alguém desesperadamente desesperado e corrupto para ver essas coisas, para fazer essas coisas. E não se satisfaz enquanto não faz. É uma fome insaciável por isso. A vida inteira depende disso. Você já conheceu pessoas assim? Eu já conheci pessoas assim. Eu já fui uma pessoa assim. Totalmente dominado. Não é? A vontade completamente escrava. Por isso que Paulo vai dizer que é idolatria. Ele não está simplesmente dizendo que a avareza é a idolatria. Ele está dizendo que tudo isso aqui, todo esse conjunto de coisas, compõe ou revela o pecado da idolatria. Em outras palavras, o prazer sexual desordenado virou o Deus dessa pessoa. E, portanto, ela faz o que tem que fazer para conseguir agradar o seu Deus. Ela faz o que tem que fazer para conseguir a paz no seu coração. E só o Deus dela, esse Deus da corrupção, das trevas, da imoralidade sexual, só esse Deus pode satisfazê-la. Nós podemos aplicar isso, óbvio, para todos os outros deuses falsos, né? Mas Paulo está fitando os olhos nesse, então vamos fitar os olhos nesse. Em outras palavras, a vida de alguém assim é direcionada pela cobiça. Como os nossos pais do passado diziam, a cobiça é o berçário, não é, de todo o pecado. A cobiça, diziam os nossos pais do passado, é o berçário, é o hospital que dá luz a todos os outros pecados e corrupções da alma. Guardem isso com vocês, irmãos. Uma alma, uma pessoa que se deleita nesses pecados aqui, é uma alma vazia de Jesus Cristo. Prestem bem atenção. Uma pessoa que se deleita, que tem alegria nessas coisas, em praticar essas coisas, em ver essas coisas, em consultar essas coisas, é uma alma vazia de Jesus Cristo. Quando o pecado fica doce ao paladar, é sinal de que Jesus Cristo está muito distante do coração. É necessário um arrependimento imediato. Se realmente estamos em Cristo. É necessário um parar todas as coisas. Se o pecado está assim, controlando, e as Escrituras se afastando,
e a vida de oração se afastando, e a comunhão da igreja se afastando, e a comunhão com os irmãos se afastando, e o pecado crescendo e dominando, nós precisamos, irmãos, nós precisamos parar e considerar seriamente as nossas almas diante do nosso Deus. Como que isso se manifesta hoje em dia? Esses pecados aqui talvez fiquem muito distante, né? Vamos tentar trazer isso um pouco mais para perto da gente. Em nossos dias, esses pecados eles se manifestam assim: vídeos sensuais no Instagram. Sabe aquela voz da serpente que diz assim, não, é só uma dancinha. Não tem nada demais. É rapidinho. Só uma olhadela. Você está alimentando aquela serpente que talvez não seja mais tão bebezinha assim. Cuidado. Cuidado como você usa, como você maneja as suas redes sociais. Pais, pelo amor do nosso Jesus Cristo, do nosso Rei, não deem telas aos seus filhos. Não largue um celular na mão do seu filho. Ainda mais tendo o Google Chrome lá, eles são espertos. Pedrinho uma vez pegou meu celular e eu, não, tudo bem, tá bloqueado. Ele me ensinou a fazer uma coisa que eu não sabia que existia no meu celular. Ele descobriu, com o celular bloqueado, mudar o usuário para visitante. Tinha 2 anos e meio quando isso aconteceu. Mexendo lá, né? Não sabe, tá vendo um negócio brilhando lá. Aí uma hora ele viu que ele apertou num lugar que mudou alguma coisa de tela e deu acesso para ele. De repente, mano, peraí, Pedrinho tá muito quieto. Tá muito quieto. O que tá acontecendo? Eu fui olhar. Eu falei, o que é isso? Aí eu fui pesquisar. Como desbloqueio o Motorola Moto G60 para acessar. Aí, olha isso. Irmãos, há pesquisas hoje mostrando que as crianças, os pequenos, estão tendo acesso à pornografia o mais cedo que a gente pode pensar. Crianças com 4 anos, 5 anos, tendo acesso a esse tipo de conteúdo, irmãos. Tomemos cuidado com os nossos pequenos. Tomemos cuidado com os nossos filhos. Eu citei isso como ilustração, tá? Porque às vezes a gente acha normal, né? Ah, filho, fica quieto aí, toma aqui, ó. Não faça isso. Você está matando a sua criança, está matando o seu filho. Você está lançando o seu filho no abismo do inferno se você está fazendo isso. Não faça isso. Ah, mas ele já é grande, ele já casou. Ele já saiu da sua casa. Supervisão. Supervisão. Tem aplicativos que, já que é tão necessário usar celular, tem aplicativos gratuitos que dá para a gente saber o que o nosso filho está acessando, dá para a gente bloquear o celular, dá para a gente saber. Nós precisamos desses dispositivos, irmãos. Satanás não brinca de querer agarrar as nossas crianças, os nossos filhos, não. Na primeira oportunidade, ele vai engolir a nossa vida, ele vai engolir os nossos filhos, ele vai levar o nosso lar embora. Nós precisamos ser sérios com isso. Então, papais, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Aí eu estou lá no Instagram, zapeando, YouTube, vídeos e fotos de pessoas seminuas. Às vezes você está andando na rua, você nem quer ver nada, você está ali, poxa vida, que coisa, meu. Então notem a força do império das trevas em promover a desgraça, em promover a morte. Séries que inflamam o nosso desejo. Talvez as irmãs, né, geralmente o homem tem mais problema com isso, né, o homem é mais visual, mas talvez as irmãs digam assim, não, isso não é um problema meu. Sabe aqueles doramas que você assiste? Que coloca no seu coração assim, poxa, meu marido podia me tratar assim. Nossa, meu marido não me trata assim. Nossa, como ele é romântico. Nossa, olha, ele dá flores. Meu marido nunca me dá flores. A estratégia, irmãs, para alcançar o seu coração é diferente. É mais sutil. Não é tão explícito, escrachado. Não é? É mais sutil. Então toma cuidado também com isso. Toma cuidado quando você perceber o seu coração sendo conduzido por essas coisas. E afastando você das realidades do Evangelho, da glória, da graça de Deus. Cuidado com isso. Estou dizendo que o dorama é do diabo, todos, não sei. Tá certo? Eu não vejo, mas toma cuidado com esse tipo de ação, filme, literatura, romance. Cuidado com essas coisas que querem levar o seu coração, tirar o seu coração dos olhos do seu marido e olhar para o rapaz que é romântico. Nossa, seria maravilhoso conhecer esse homem. De repente você está traindo o seu marido no coração sem perceber.
de maneira tão sutil. Tá? Então, irmãs, cuidado com isso. Conversas indecentes no WhatsApp com pessoas que não são o seu cônjuge. Sabe? Cuidado com isso. Ainda mais sabendo que a pessoa é indecente. Não queira ver até onde você consegue resistir. Não, eu sei que aquela pessoa lá, ela tá afim de mim, mas deixa eu ver se ela tá afim mesmo, né? Você casado fazendo uma coisa dessa, que horror. Deus te deu uma esposa. Se você é solteiro, que horror também. Já está atraindo a sua futura esposa. Se você continuar assim, tomara que você não case, você vai destruir a vida da outra pessoa. Trate isso antes no seu coração. Sabe aquela pessoa imoral, aquela pessoa lá que se veste de maneira indecente para chamar atenção mesmo, etc. Seja homem, seja mulher, com aquela roupa coladinha, aquela mulher com aquela roupa escrachada e tudo mais. Cuidado com isso. Não abra brechas para essas coisas. Óbvio, consumo explícito de pornografia. Hoje você não precisa mais ir lá em lugares que tem lá casas ou templos cultuais, né? Você não precisa. Você está a um clique, um tapa de distância na sua mão. Cuidado com isso. Isso é uma desgraça. Isso acaba com você, acaba com a tua família, acaba com a tua igreja. Não pense que o teu pecado ele está separado da família da fé. Não pense nisso. A igreja brasileira ela está enfraquecida por causa de pecados cometidos e tolerados em seu meio. A nossa igreja local, se tolerar pecados cometidos, o testemunho dela vai enfraquecer. Os membros vão enfraquecer. As famílias vão esfriar. Não é simplesmente por conta necessariamente daquilo que a gente faz no dia do Senhor. Isso está envolvido em algum aspecto também. Mas pode ser principalmente pecados tratados com carinho no porão do coração. Isso enfraquece a igreja. Cai no desagrado do Senhor. Então notem que o seu pecado não é sobre o seu pecado. O seu pecado é sobre a comunidade onde você está inserido. O seu pecado mata a tua esposa, mata os teus filhos, mata a tua igreja. Então se você, homem, mulher, você está ouvindo a minha voz e você luta com isso aqui, nos procure imediatamente. Nos procure urgentemente, porque esse tipo de pecado aqui não é vencido sozinho. Não dá. Não é possível vencer isso aqui sozinho. Você precisa da igreja. Você precisa confessar isso à igreja e ser discipulado e pastoreado para que você cresça e vença isso de uma vez por todas. Acessar aplicativos de encontros para dar só uma olhadinha. Ah, deixa eu ver esse aplicativo que apareceu. Oh, deixa eu ver as mulheres e os homens disponíveis no meu bairro. Se eu quisesse. O que será que acontece se eu começar um chat? Será? Será que tem que pagar? Vamos ver. Olha, não precisa pagar. Irmãos, não façam isso. Pelo amor de Jesus Cristo. Vocês nasceram de novo, vocês pertencem a Jesus, vocês foram unidos a Jesus. Portanto, apropriem-se da morte e da ressurreição que já é de vocês. Não queiram viver como outrora viviam. Flertar com um olhar sensual para alguém do seu convívio, alguém do seu trabalho, alguém na sua família, que não é o seu cônjuge, sabe? Aquela olhadinha assim. Você olha, deixa eu ver se está olhando de novo. Aí, irmãos, não façam isso. Não façam isso de jeito nenhum. Vocês estão compromissados com Jesus Cristo. Ele é o noivo da alma de vocês. Não se entreguem ao adultério espiritual. Não façam isso com a alma de vocês. As consequências são gravíssimas. Mas eu nem concluí o ato. Imagine se você concluísse. Nós precisamos levar isso mais a sério, irmãos. Pecado é coisa séria. E esses pecados aqui são mais sérios ainda. Portanto, nós devemos, os cristãos, nos considerar mortos para essas coisas. É ir na raiz do problema. Por amor a Jesus Cristo, eu apago esse contato da minha agenda. Eu bloqueio. Eu não quero mais saber. Se você mandar mensagem, eu vou contar para o meu marido. Se você mandar mensagem, eu vou contar para minha esposa. Se você continuar me enchendo o saco, eu vou chamar a polícia. Poucas ideias, irmãos, com o pecado. Nosso Redentor morreu e ressuscitou para nos libertar dessas desgraças e nós estamos lá de novo, buscando essas coisas.
Tem que excluir rede social? Vá pro inferno no Instagram. Vá pro inferno no Facebook. YouTube, vá pro inferno. Eu quero meu Redentor, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais piedoso. Tem grupos do trabalho compartilhando coisas imorais, saia desse grupo. Ah, mas o meu chefe, peça a demissão do seu trabalho. E ore a Deus, e Ele vai honrar você dando um trabalho que não leve você a pecar e a desonrá-lo. Brigue com quem tiver que brigar, mas não negocie a tua fidelidade ao Rei Jesus Cristo. Saia desses grupos. Bloqueie quem tiver que bloquear. Ninguém morreu e ninguém ressuscitou por você. Cale-se, sai de perto de mim, pecado, desgraça. Agentes de Satanás, saiam da minha vida de uma vez por todas. Assim, irmãos, de maneira séria, de maneira firme. Nem mimimi, não. Vou perder? Não importa. Vou conseguir um emprego que vou ganhar menos, não interessa. Mas eu quero ser fiel ao meu Jesus. Eu sei que Ele não vai deixar nada faltar na minha família, porque eu estou sendo fiel a Ele, fiel à sua palavra. Ele nunca me abandonou e Ele nunca vai me abandonar. Ele promete isso em sua lei, em seu evangelho. Eu sou dele e Ele é meu para sempre. O que temer? Vendo o computador, queimo o computador, jogo pela janela o computador, mudo de emprego, mudo a rotina com o celular. Irmãos, não deixe o celular dominar você. Não deixa. Tem a hora para ver as coisas. Caiu uma mensagem no WhatsApp, você não é obrigado a cair uma mensagem, você já ir lá olhar. Tem coisas mais importantes. Vai orar a Deus para você casar, vai evangelizar, vai cuidar do teu esposo, do teu filho, deixa o celular quieto lá, vai embora, deixa ele lá. Tem lugares da casa que você precisa de atenção, o celular não entra com você, deixa o celular fora de lá. O vício nessa tela azul aqui está deixando a gente burro. Faz mal para as nossas crianças. Imagina a gente, 24 horas quase, é trabalho, é e-mail, é mensagem, é isso. Irmãos, a gente está ficando mais burro. A nossa atenção, a gente não consegue ficar 5 minutos lendo uma coisa. Ai, que difícil, ai, que complicado, TDAH. Ora! Ora! Tudo hoje é TDAH. Tem uma compulsão, tem um distúrbio para qualquer coisa. Nunca é a tua falta de compromisso, nunca é a tua falta de responsabilidade, nunca é você viciado em coisas que dominam você, nunca é a falta de educação da vontade, todos os outros, o celular, lá, nunca é você, o seu pecado. Nós precisamos parar com isso, precisamos começar a educar a nossa mente. Fique uma semana consumindo menos do que você está consumindo no celular e coloque como meta você ler pelo menos um parágrafo de um livro e você vai ver se você não vai começar a se deleitar nessas coisas. Precisamos de foco, de disciplina, de ordem. Precisamos, então, irmãos, dedicar mais tempo para cuidar das coisas espirituais. E notem, não é essa apatia, esse cansaço da alma, não é? Promovido por essas coisas, não vão só para um livro cristão que você tem que ler. Vai para o livro dos livros. Você não consegue ler um versículo por dia. Por quê? Falta tempo? Não falta tempo. Não falta tempo. Você precisa de 47 segundos para fazer um culto doméstico. Eu fiz o teste. É ler um versículo, orar o versículo e cantar rapidinho alguma coisa. 40 segundos. Não é falta de tempo, é falta de disposição da alma. Sabe por quê? Muito pecado acumulado. Ah, mas eu não estou indo lá. Irmãos, pensamentos pecaminosos, desejos pecaminosos são pecado. Por isso que nós precisamos vigiar o tempo inteiro, cuidar da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração, porque a gente acha que isso não... isso não tem problema. Irmãos, a gente colhe frutos disso. Provérbios diz assim, como o homem pensa, ele é. Os meus pensamentos têm consequências. Os meus pensamentos pecaminosos, os meus desejos pecaminosos têm consequências. Se eu não estou indo ao Senhor, me entregando a Ele para crescer em santificação, eu vou colher os frutos desse pecado. E ele se manifesta sempre aqui, ó. Primeira evidência de que o pecado está vencendo você, indisposição de ler a Escritura. Ou você mata o pecado, ou o pecado vai matar você. Ou você mata o pecado, ou daqui a pouco você está dando problema na igreja. Porque você já está dando problema na sua família. E o Espírito não deixa o pecado oculto por muito tempo, ele traz à tona. Para quê? Para tratar. Então notem, irmãos, como isso é muito sério. Precisamos dedicar mais tempo ao Senhor. Vamos combinar uma coisa aqui para a gente corar de vergonha. Para a gente mudar na semana que vem. Depois olhe, nessa semana que passou, quanto tempo você dedicou à rede social?
Guarde isso, registre isso. Guarde isso. Compare com o tempo que você passou em oração e lendo a Escritura. Se rede social foi mais, escreva: Senhor, me perdoe. Pois as coisas desse mundo, o entretenimento, foram mais importantes para mim do que o Senhor. Me ajude a mudar. E trabalhar para mudar. Trabalhar para mudar. Arduamente. Não é só ficar desejando. O preguiçoso deseja e morre de fome, como diz Provérbios, não é? Tem um leão lá fora, tem um urso, tem um Golias, tem um avião, tem um avestruz, tem não sei... Sempre tem uma desculpa. Nós precisamos reconhecer o meu pecado, a minha fraqueza, a minha insensatez. Senhor, me perdoe. Por favor, Senhor, me perdoe. E aqui, irmãos, desejar mais conformidade com Jesus. Mais uma vez, nós podemos fazer tudo isso, mas se isso não for acompanhado por um desejo ardente de ser conformado a Jesus, não é mortificação bíblica, não é vivificação bíblica, não é mortificação, não é santificação segundo o Evangelho. Nós temos aqui, nessa lista de pecados, 3 pecados que esbarram diretamente em um mandamento, o 7º, o não adulterarás, e os 2 últimos, aquele desejo maligno e a avareza, se enquadram no 10º mandamento, que é a cobiça. Se bem que a cobiça, ela dá origem a tudo, né? Eu gostaria de ler rapidamente para os irmãos verem a profundidade disso. Eu quero ler para vocês 2 perguntas do nosso Catecismo Batista Maior sobre o 7º mandamento e sobre o 10º mandamento. Pergunta 127. O que é requerido no 7º mandamento? Resposta. O 7º mandamento, que é o não adulterarás, tá? Requer que sejamos sexualmente puros no corpo, na mente, nas inclinações, nas palavras e nas ações, e que mantenhamos essa pureza em nós mesmos e nos outros. Vocês estão vendo porque isso é algo tão pernicioso? Porque nós somos chamados por Deus para manter a nossa pureza e a pureza dos outros. Mas esse pecado chama você a não ser puro e a não preservar a pureza dos outros. E pior, a se deleitar na desgraça dos outros. Devemos vigiar o que olhamos e tudo o que experimentamos pelos demais sentidos. Viver sobriamente, manter boas companhias e vestir-nos com modéstia. Aqueles que não conseguem conter seus desejos sexuais devem casar-se, amando e convivendo fielmente com seus cônjuges. Devemos também trabalhar diligentemente em nossa vocação, evitando todas as ocasiões de indecência e resistindo a qualquer tentação de falar, pensar ou praticar algo decente, algo indecente ou obsceno. Pergunta 135, sobre o 10º mandamento, não é? A origem de tudo, a cobiça, não é? O que é requerido no 10º mandamento? O 10º mandamento requer que estejamos plenamente satisfeitos com a condição em que Deus nos colocou e que tenhamos uma disposição amorosa tão correta para com o nosso próximo que sejamos naturalmente inclinados a desejar o bem dele e tudo o que lhe pertence. O que o 10º mandamento proíbe? O 10º mandamento proíbe qualquer insatisfação com aquilo que nos pertence, a inveja e a tristeza pelo sucesso do próximo, bem como todo desejo pecaminoso por qualquer coisa que pertença a outra pessoa. Então, irmãos, vejam como isso é tão profundo, como isso o pecado, ele é tão forte nesse aspecto, que somente alguém unido a Jesus Cristo na sua morte e na sua ressurreição tem condições de vencer. Mostrando para nós que isso aqui não é na força do nosso braço. Não é simplesmente, porque eu quero, eu vou conseguir, não. Depende da operação graciosa do Espírito em nossas almas. Sabendo disso, portanto, nós nos entregamos cada vez mais ao Senhor para sermos conformados a Jesus Cristo. Caminhando agora para o 3º e último subponto desse primeiro ponto. A razão da mortificação. Abandonar a velha criação. Versos 6 e 7. Verso 6 diz assim: por estas coisas, presta atenção, por conta de todos esses pecados mencionados, Paulo vai dizer, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pode não parecer, irmãos,
não é? Pode não parecer, mas aqueles que vivem se entregando a essas coisas, promovendo essas coisas, não é? De toda a sorte possível, pode não parecer. Pode parecer que Deus não se importa, não é? Em permitir que essas pessoas façam isso. Pode não parecer. Mas o texto está dizendo que essas coisas promovem a ira de Deus. Essas coisas promovem o desagrado de Deus. Essas coisas ofendem o coração do Redentor, do Rei Jesus Cristo. Por isso que um santos, lavado, regenerado, não tem participação nessas coisas. Ele odeia essas coisas, porque essas coisas promovem a ira de Deus. Essas coisas trazem o julgamento de Deus sobre nações inteiras, sobre famílias inteiras, sobre igrejas inteiras. Não brincamos com o pecado, meus irmãos. A lei moral de Deus, como nós temos estudado às terças-feiras nas nossas reuniões de oração, a lei moral de Deus ela é expressão do ser de Deus, das perfeições divinas. Quando pessoas rejeitam se submeter à lei de Deus, quando pessoas quebram a lei de Deus, essas pessoas não estão desprezando simplesmente a letra da lei, o aspecto da lei, o texto da lei, mas estão desprezando o supremo legislador, o autor da lei, o Senhor soberano, o trino rei de todo o universo. E eu preciso fazer uma pergunta. Olhando apenas para os tribunais terrenos, o que é que acontece quando pessoas desobedecem ordens judiciais? Será que a pessoa fica tranquilona, vivendo em paz e tranquila? É óbvio que não, irmãos. Tem as sanções, as multas, prisões, a depender do grau da infração. Por que é que nós imaginamos que com o Supremo Legislador será diferente? Nenhum pecado passará impune. Nenhum pecado passará impune. Por isso, irmãos, que nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Por isso que nós precisamos desesperadamente de um mediador, de um redentor, de um rei que nos proteja e tenha força para nos libertar do império das trevas. Nós precisamos desesperadamente de Jesus Cristo. Ele é o único que pode fazer isso por nós. O doce nome que professamos é o nome de Jesus Cristo. Ele salva pecadores. Mas ao mesmo tempo, irmãos, ao mesmo tempo que esse nome é doce ao paladar dos regenerados, esse nome é terrível para aqueles que são chamados no texto de filhos da desobediência. Filhos da desobediência são aqueles que se alegram em promover impiedade, pecado, maldade. Por isso, rapidamente aqui, não é um assunto, mas uma notinha rápida de rodapé. Por isso que nós não devemos permitir que a desobediência dos nossos filhos passe desapercebida. Não podemos. Pois o pecado deles promove a ira de Deus contra eles, contra vocês, contra a casa de vocês. Você já parou para pensar em um desdobramento de que, uma situação hipotética, tá? Imagine que você está fazendo vista grossa para os pecados dos seus filhos. E aí, de repente, você começa a se perceber cada vez mais apático, cada vez mais, licencioso, cada vez mais liberal. E aí, de repente, você percebe a sua esposa fria, a sua esposa apática, o seu lar estranho. Você já parou para pensar que isso pode ser porque você está permitindo a desobediência dos seus filhos em casa? Veja a profundidade disso, irmãos. Veja a profundidade disso. Os filhos da desobediência precisam ser informados e saber que a sua desobediência tem consequência. Nós precisamos pastorear os corações desses que são chamados de filhos da desobediência, pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Caminhando agora mais um pouquinho. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Olha, lembram que andar na Escritura é mais do que caminhar? E a gente precisa sempre olhar o contexto, para ver como que esse verbo está sendo usado desde o Antigo Testamento e no Novo. Lembram, Enoque andou com Deus e alguma coisa aconteceu com ele, vocês vão se lembrar disso, não é? Andar é viver, é um estilo de vida.
O Paulo está dizendo, olha, quando vocês estavam mortos em seus pecados, vocês viviam assim. Vocês eram por natureza filhos da ira, vocês estavam mortos em seus pecados, mas o Senhor separou vocês do mundo. E agora vocês não vivem mais assim, vocês não devem viver mais assim, porque vocês estão ressurretos com Jesus Cristo e vocês estão sendo santificados, fortalecidos cada vez mais pela habitação do Espírito em vocês. Então, irmãos, não há mais, nós não vivemos mais segundo a velha criação, ela passou, ela acabou. Agora em Cristo nós andamos no Espírito, nós vivemos no Espírito, nós caminhamos no Espírito, nós subjugamos o pecado pelo Espírito, odiamos o pecado e nos alegramos na santidade pelo Espírito. Gálatas 5:16 diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andem no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Deixar de ler as Escrituras é caminhar na carne, é caminhar em pecado. Deixar de orar é pecado. Deixar de meditar nas Escrituras é rejeitar o caminho glorioso do conhecimento de Deus, do verdadeiro conhecimento de Deus que traz vida, santificação, alegria, paz e restaura a alma. Nos afastar dessas coisas é amar o mundo, se entregar ao mundo. É deixar de ter o coração moldado pelo poder do Espírito para guiar decisões, orações e a vida. A Escritura é o principal meio usado pelo Senhor para a nossa santificação. Você quer destruir a tua família? Você quer destruir o teu lar? Faça isso. Tire a palavra de Deus de lá. Deixe teus filhos, deixe tua esposa, homem, sacerdote do lar, guardião espiritual da tua família, deixe a tua família morrer desnutrida sem o evangelho diariamente. Espere o caos se instalar. Se você quer isso, isso vai acontecer. Mas o Salmo 119:9 diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Aqui está, irmãos. Paulo, em outras palavras, está ecoando todo o Salmo 19 ao mostrar o poder da Escritura em nos conduzir à piedade por ocasião da nossa união com Jesus Cristo. Jesus falou no Salmo, em João 17, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como o jovem vai ser puro? Como um cristão pelejará contra essas mazelas, contra essas tentações, contra essa cultura, contra os patrocínios, contra as propagandas, as coisas que aparecem diante de nós para nos conduzir e nos tentar nesses pecados que nós estamos vendo, observando segundo a tua palavra. Nós precisamos, irmãos, lembrar disso. Sabe aquilo que a gente comenta, vez ou outra, em alguns momentos, que uma das primeiras evidências de novo nascimento é como a pessoa passa a considerar o seu relacionamento com Deus em 3 aspectos. Seu relacionamento com a Bíblia mudou, é diferente, tem interesse. Seu relacionamento com o Senhor mudou, é diferente. Tem oração acontecendo. A oração é o primeiro balbuciar, ou é o primeiro choro, não é? Desse recém-nascido espiritual. E ele tem um novo relacionamento com o pecado. Ele odeia o pecado, ele peleja contra o pecado. Ele não quer mais ser como antes. Então esses 3 aspectos, não é? Do novo relacionamento com Deus, de alguém que nasceu de novo, está envolvido nisso tudo. Agora, irmãos, caminhando para o final, vamos aplicar isso. Quando a tentação bater, presta atenção, você que está unido a Jesus Cristo e tem a confirmação disso no seu interior pelo Espírito que você habita e que te selou para a eternidade, quando a tentação bater, e ela vai bater, cedo ou tarde no seu coração, lembre-se e responda, eu morri para isso, eu pertenço a Jesus, eu amo Jesus Cristo e odeio o pecado. Esse é o coração da verdadeira resposta para a tentação. Vai-te, Satanás, pois está escrito, só o teu Deus adorarás, só ele darás culto. Eu amo a Jesus, meu coração é dele, não pertenço mais a você. Vai-te, para longe daqui. Segundo, considere a severidade e o juízo de Deus para com o pecado. O pecado, como nós vimos aqui, promove a sua ira sobre os filhos da desobediência. Você está mergulhado em tentações sexuais, você tem consumido pornografia, o sexo se tornou seu Deus,
Não se esconda atrás de eu sou fraco, mas reconheça, eu sou impuro. Não se esconda atrás de ai, a minha família, eu sou vítima. Não. Reconheça, você é mau e deseja o que é mau. Reconheça isso. Reconheça que ainda que você não vá às casas por aí de shows e etc., e pague por isso, esse pecado de qualquer ordem é uma ofensa direta a Deus. E você está atacando o coração amoroso de Jesus quando se entrega a essas práticas infernais. Arrependa-se agora, arrependa-se hoje, pois no Senhor há perdão, há restauração e há poder em Jesus para começar uma nova vida e uma nova história hoje, agora. Considere a sua vida, ela é curta. Considere a eternidade, ela é longa, sem fim. Volte hoje, agora, seus olhos a Jesus, pois somente Ele pode fazer de filhos da desobediência, filhos amados de Deus. Por fim, irmãos, considere a raiz do seu crescimento espiritual. Depende de Deus. Depende da atuação graciosa do Espírito na sua alma por meio das Escrituras. Por isso que nós insistimos. Leia a Escritura, cante a Escritura, memorize a Escritura, culto doméstico, tenha o seu momento privado com o Senhor. Leia a Escritura todos os dias, medite nas Escrituras, pois o seu conhecimento e o seu crescimento serão evidentes a todos. Seu amor pelo Senhor é medido pelo amor que você tem por sua palavra, desejando conhecê-lo, desejando estar com ele em oração. Alguém é importante para você à medida que você considera esse alguém em seus pensamentos. O quanto Jesus Cristo ocupa os seus pensamentos na semana. O quanto a sua família está engajada em juntos pensarem e meditarem no Senhor. O quanto isso vai demonstrar se o seu amor por Jesus Cristo é real ou se não é real. Isso vai mostrar se você está espiritualmente fervoroso ou espiritualmente decadente, fraco, em depressão espiritual. Quem ama o Senhor quer comunhão com o Senhor. Ou você vai me dizer que as coisas que você ama, você não se esforça para tê-las diante de você? Você se esforça para ter as coisas que você ama perto de você. Quem ama, investe tempo. Quem ama, passa tempo. Quem ama, deseja. Quem ama, pensa. Quem ama, se esforça. Abre caminhos para que aquilo que você ama esteja perto de você. Então, irmãos, que nós possamos fazer isso com a palavra do nosso Deus. Que a palavra do nosso Deus seja o centro da nossa vida. Que possamos lembrar que tudo isso, essa peleja e essa luta e essa apropriação da nossa condição de já mortos e ressuscitados com Cristo se dá porque Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas ele ressuscitou para nossa justificação. E ele ascendeu para nossa glorificação. Tudo, irmãos, depende dele. Depende da união com ele. Tudo depende se estamos em Cristo ou se estamos em Adão. Tudo depende de quem é o nosso cabeça federal. Se estamos em Cristo no segundo Adão, se estamos na nova ordem das coisas, na nova criação, nós seremos nutridos por ele, que é o nosso cabeça que nos alimenta. Se estamos mortos, se estamos em Adão, se estamos na velha criação, nada vai fluir, não vamos crescer, não vamos desejar piedade, não vamos desejar reforma em nossos lares. Que nós nos examinemos, portanto, nessa manhã, mas lembremos que Jesus Cristo ressuscitou e nele há esperança eterna para nós. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, te damos graças pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, pelos doces confrontos e exortações e, ao mesmo tempo, pelo doce consolo que temos em saber que, unidos ao teu Filho Jesus, nós receberemos graça e poder e força para viver as coisas do alto, buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e nós rogamos a ti, ó Deus, que faça-nos cada vez mais santos, cada vez mais piedosos, que possamos amar cada vez mais o teu Filho Jesus, a piedade e a pureza, e possamos, ó Deus, cada vez mais nos apropriar da morte e da ressurreição que já temos em teu Filho Jesus, pela fé.
E, Senhor, é nele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.